Eu sei que a senhora escreveu esse livro aqui, é o Sétimo Selo. Isso. E o sétimo selo é algo que vai acontecer, mas a gente não sabe. Não sabe. O que está escrito está aqui, mas é uma expectativa de como virá. Isso. Como é que foi a experiência para escrever esse livro, pastora? Olha, foi depois, né, realmente, dessas leituras bíblicas, não é? Aham. Que eu sempre fiz. E por causa dos questionamentos. As pessoas, os estudantes, os alunos, né? Mas isso, o que vai ser? Como é que vai ser assim? As perguntas foram gerando para a senhora conteúdo para pesquisar. Exatamente. Aí aquilo despertou mais interesse da minha parte. A senhora tem um capítulo aqui que para mim, chama muita atenção. É o capítulo 3, diz assim, Cristo glorificado. E temos logo no início a visão do Cristo glorificado. Se guardarmos no coração a aparência grandiosa do Filho de Deus, teremos a nossa mente e coração fortalecidos. Entenderemos o desenrolar das outras visões desse livro. O Cristo glorificado, naturalmente, é quando ele, né, vier agora, que, demonstrando todo o poder, né, que antes ele veio como homem, então aquela figura até muita gente não gostou, né, até não desagradou aceitou. a muitos, né? Mas ele glorificado, então agora ele virá, né, com toda a honra. Isso com toda certamente a autoridade que autoridade. O Pai lhe deu. É a figura do Cristo que virá, é o Cristo glorificado. E é interessante que a senhora diz aqui, ó, se guardarmos no coração a aparência grandiosa do Filho de Deus, teremos a nossa mente e coração fortalecidos. Exato. Isso aí, naturalmente, para quem tem experiências espirituais, esse Cristo glorificado tem um significado muito mais profundo. Porque algumas pessoas têm Jesus como um homem qualquer, não é? E às vezes até não entende como Filho de Deus, mas aquele que já recebeu esse esclarecimento, esse entendimento, aí realmente entende o que é o glorificado, a feição, o que ele recebeu, as honras, não é? O poder, não é? É porque nós temos hoje no Brasil uma característica até muito positiva para a gente. Nós temos a liberdade de pregar o Evangelho. E essa liberdade hoje, se perguntar a alguém hoje, quem nunca ouviu o nome de Jesus, talvez sejam pouquíssimas pessoas. Muito pouco. Mas o Cristo glorificado, o Filho de Deus, ressurreto, esse pode ser diferente de simplesmente o Jesus que muitos conhecem. Isso. É exatamente isso. É porque o Jesus que não vamos citar aqui religiões, não é? Mas algumas religiões, não é, pensam somente naquele homem sofredor, naquela imagem, né? E talvez não passem esta feição da glória para outras pessoas. Agora, nós que temos experiências espirituais, aí é diferente. Você pode não ver o rosto de Jesus, não ter visões, eu já tive várias visões assim, espirituais, mas você vê a glória, né? O resplendor, né? A presença dele quando ele... eu tive uma experiência uma vez que foi assim marcante na minha vida. Veio aqui em Belo Horizonte um espírita, macumbeiro, um dos maiores do Rio de Janeiro. Nesse tempo a Guiomar ainda era viva, uma mulher de Deus. Mãe do Heber. Mãe do pastor Heber. Então ela, veio aqui, a Nazaré também ainda estava viva, né? E até quando o pastor Ivênio foi estudar em São Paulo, né? Lá disse que os professores falaram com ele, olha, você vai para Belo Horizonte, cuidado com 3 mulheres lá. A Guiomar, a Nazaré e a Esmeralda, né? Ele deve ter ficado então assim. agora a Nazaré já morreu, a Guiomar morreu, tá o perigo só na Esmeralda mesmo. A senhora era Mas perigosa. Foi tão interessante aquilo. Aí apareceu aqui um dos maiores macumbeiros do Rio, né? Ele veio e ele entrou na igreja Peniel. Quando ele entrou na Peniel, ficou todo mundo calado. Eu estava lá naquela época. Todo mundo calado, e ele todo de branco e tal. Aí, depois, né, a Nazaré marcou um encontro com ele na casa dela. E me chamou. Eu falei, a Nazaré é louca. Aí fui para a casa dela. Chegamos lá, daqui a pouco, era no 7º andar o prédio. Daqui a pouco o cara chega, sabe? Quando ele chegou, ele já chegou querendo derrubar as coisas, querendo avançar na gente, né? E ela clamou, Senhor, manda o anjo Gabriel. Meu filho, eu não tinha essas experiências. Eu aprendi com a Guiomar e com a Nazaré. Só na hora que ela, ainda. Quando ela disse, manda o anjo Gabriel, chegou aquele ser maravilhoso, da altura da porta. O rosto a gente não via,
tampado com um pano azul, via as sandálias nos pés, uma roupa linda assim, tirou uma espada, pá, tocou no cara e ele caiu. Falei, agora eu vou. Agora eu tenho coragem. A senhora viu a pessoa entrando? Vimos, na porta. Né? Aqui era como um chinelo. Né? E aquela roupa, sabe? Uma cena maravilhosa. E quando ele tira a espada assim e toca no e cara, aquele homem foi liberto. Caiu. Uau! Experiências assim, que tínhamos, né, naquele trabalho com a Guiomar, naquele tempo, eram coisas pesadas mesmo, né? Por isso que a senhora se tornou, ganhou esse nome, né? Ficou perigosa. Que coisa boa, né? Perigosa. Perigosa que a senhora tem autoridade. Mas isso, olha, lendo esse capítulo aqui, é importante até para, dentro de um programa chamado Mente Aberta, de uma emissora que tem uma proposta de levar valores, princípios cristãos, a gente acredita na família, acredita em tudo isso, aquilo que Deus constituiu, é importante alertar as pessoas que o Jesus do nome comercializado e vendido é muito diferente do Cristo glorificado. Amém. O Cristo glorificado, o Jesus ressurreto que morreu na cruz, mas ressuscitou, esse tem poder. Mas eles não podem... É muito difícil a gente conversar sobre isso, né, pastora? Mas pode ser que Jesus não esteja presente na vida de muitos que falam do seu próprio nome. Isso. Porque tem um texto bíblico que diz isso. Muitos dirão, muitos expulsarão, muitos farão obras e eu vou falar, nunca te conhecia, apartai de mim. Nunca vi. Este reconhecimento, né? Saber quem é ele, como ele é, né? Naturalmente tem que ter uma fusão com a nossa alma e nosso espírito. Porque o corpo não sabe, né? A alma conhece alguma coisa, agora o espírito é que, andando com o Senhor através da palavra, é que vai dar essa clareza, elucidar. Porque no mundo espiritual, filho, é muito interessante. Às vezes você vê uma figura e você não sabe o que é aquilo. Né? Parece a gente que tem visões assim. E só com a elucidação do Senhor espiritual é que você define se é um espírito maligno, se é um anjo, se é um ser celestial. A coisa não é... Não são os olhos naturais. Não são. Mas aí, para ver isso, para sentir, experimentar isso, necessitamos de ter a nossa experiência pessoal com Cristo. Muito grande. Uma experiência que, às vezes, eu mesmo, quando entrei nessa área, que eu era muito batistona, tradicional, não é? Inclusive, fui excluída da igreja, não é? E eles puseram lá na ata, excluída não por adultério, graças a Deus. Graças a Deus. Né? Mas fui excluída por isso, porque eu comecei a entender esse outro plano, né, espiritual. E disso aí vieram uma série de livros. E o trabalho que a senhora faz e desenvolve hoje na Fundação, a senhora certamente também deve ensinar esse lado espiritual. Olha, E é aí que vidas são transformadas também. Eu não tenho assim uma assistência muito constante, por causa da idade também agora, as ocupações, mas as pessoas que trabalham lá são sempre assim, cheias do Espírito e orientam, ensinam, e nós já vimos. A senhora acredita, aí é uma pergunta difícil para a senhora, a senhora acredita que uma pessoa que não esteja cheia do Espírito consegue fazer alguma coisa de excelência para o nome de Jesus? Que não esteja cheia do Espírito? Isso. Vamos ver o que é. Porque se a pessoa é convertida, ela tem o Espírito Santo, não é? Então, ela pode fazer. Existem pessoas que trabalham mais no sentido, assim, sistemático, não é? Da prática, não é? Agora, quando a pessoa é cheia do Espírito ou se envolve exatamente com essa área, ele vai desenvolver a outra área, não é? Alguns trabalham só no corpo, só com o corpo, ensinam as normas que deve seguir, não é? Os preceitos, tal, por aí. Mas quem está mais aprofundado vai mais longe, não é? Aí tem uma diferença. Tem uma diferença. Aqueles que andam com Jesus, eles vão fazer o que é natural, mas vão atingir também e alcançar aquilo que não é só natural. Olha, depois que eu passei por essas experiências, porque eu vinha de igreja tradicionalíssima, né? Que eu passei por uma fase muito difícil na minha vida, crise financeira na vida do meu marido, uma coisa assim, foi tremendo. Então, ali eu comecei a buscar mais. E eu saía escondido da igreja tradicional, ia no monte
procurar uma senhora chamada Irmã Maria, que era assim conhecidíssima como uma mulher cheia de Deus, e fui lá muitas vezes, né? E ela me explicava, olha, vai ser assim, vai acontecer isso na sua vida. E eu sempre achava que não era verdade, que aquilo era engano, não é? Mas aí, à medida que a situação foi piorando e acontecendo coisas, eu tive a oportunidade de entender por que Deus deixou que a gente passasse por tremendas experiências, fases assim, para poder crer, não é? Eu fui chamada no hospital uma vez, uma senhora me chamou que o filho tinha morrido, a criancinha, o bebê. E aí eu falei assim, eu vou orar por você. Ela falou assim, dona Joana, por favor, vem aqui. Pega um táxi aí e vem. Eu fui. Cheguei lá no hospital, os médicos estavam em volta do berço, fazia 2 horas que o bebê tinha morrido, e estava lá dentro, e a mulher ajoelhada com a mão no bebezinho chorando. Aí eu peguei e fiquei abraçada com a criança e orando por ela. Falei, Deus, dá o consolo da tua filha, consola o coração. E tal, e tal, e tal. E fui ali orando, orando, orando. Daqui a pouco a criança tremeu e aí eu entreguei para o médico. Aí foi um reboliço, né? Foi uma coisa assim extraordinária, fora do normal, não é? Então, os médicos foram examinar de novo. Será que nós erramos? Já estava o atestado de óbito já estava pronto. Foi o poder de Deus. Então, são coisas que aconteceram comigo, que saindo do tradicionalismo para experiências assim, é bem Mas a senhora encontrou o Cristo glorificado. E esse trouxe poder e autoridade sobre a vida da senhora. É verdade. Pastora, muito obrigado, viu? Nada, o tempo querido, que passa rápido quando a gente fala das coisas boas do Senhor, não é? Pois é. Ali, olha, os livros... Deixa eu mostrar aqui os livros. Esse aqui excelente, eu já tem quero até adquirir. Tem uma coleção, vai ser publicados todos, né? Que eu mostro aqui, para criança. Aqui. É uma coleção, chama Turma da Melita, e a proposta são 66 volumes. Aqui já tem Gênesis, Êxodo e Levítico. Levítico e Êxodo e Levítico, que é uma história em quadrinhos para criança, mas contando sobre a história bíblica, o livro bíblico. Esse aqui eu já quero adquirir. Quem quiser adquirir, com a pastora lá Esmeralda. Esse tem aqui, Alfa e Ômega, é um livro que nós já estivemos aqui Já conversamos sobre ele. Até o escritor, não é? A senhora não para de escrever. Eu já escrevi. Tem 86 anos e está escrevendo mais, né? Tem muito para publicar, né? Eu Sou do Meu Amado, Na Boca do Povo e O Sétimo Selo. Melhor do que Tem muita literatura, muita coisa boa. Muitos livros. E melhor do que isso tudo é conhecer a senhora pessoalmente. Obrigada. E conversar com a senhora pessoalmente. Que abençoe o Brasil inteiro. Que haja eu estou pedindo a Deus para fazer uma revolução nesse país, para dar um fogo aí no povo.